Irmãos, vamos ler o que está escrito em Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado privilégio, preste atenção nessa palavra, privilégio, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha, irmãos, aqui está dizendo que você recebeu o privilégio de não só crer, mas sofrer por Cristo. Hoje nós vamos falar de como servimos ao Senhor também através do sofrimento. Também pelo sofrimento. O sofrimento, irmão, é um serviço ao Senhor. O sofrimento faz parte do serviço ao Senhor também. Pelo sofrimento, o nome dele também é glorificado. O nome dele também é exaltado. O nome dele também é admirado. Vamos falar do que está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, que conta a história de Marcos, de Marta, de Maria e de Lázaro. Lázaro estava doente, todos nós conhecemos essa história. Lázaro estava doente. Jesus estava em Jerusalém, a 3 quilômetros de Betânia. E quando Lázaro adoeceu, as irmãs mandaram dizer: Senhor, aquele que tu ama, preste atenção na palavra, aquele que tu ama, irmão, irmã, que está sofrendo. Você que está sofrendo. Você sabia que você é amado? Você é amada? Sim, é verdade, é amada. Você é amado. Você é amada, sim, por Deus, pelo Senhor Jesus. Não é porque você está sofrendo que você não é amado. Você é amado, você é amada. Agora preste atenção que o teu sofrimento pode ter uma função para a glória do nome do Senhor. Preste atenção. Preste atenção porque você pode estar sendo usado por Deus nesse sofrimento para o engrandecimento do nome dele. Então, as irmãs mandaram dizer a Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus não se moveu do lugar. Olha interessante que diz assim, que apesar dele amar Marta, Maria e Lázaro, ele não se moveu do lugar. Ele não saiu do lugar. Então, bem que está escrito no versículo 3 do capítulo 11 de João diz: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha aí a função. A função da situação é essa. Jesus amava Marta. Preste atenção, irmão. Preste atenção, irmã, que você que está sofrendo. Preste atenção. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, eu estou lendo na NVI. No entanto, olha aí, Jesus, apesar de amar Marta, Lázaro e Maria, quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias, ou seja, não se moveu. Ficou parado. Lembra disso na tua vida? Quantas vezes isso não acontece? Tu vê, tá chegando ao fim. Meu Deus, eu não tenho mais saída. Meu Deus, o que vai acontecer? É o fim. E tá indo embora, tá realmente chegando ao fim. Tá virando cinza, tá virando pó. E cadê Jesus? Alguém viu? Não. Jesus não vem. Jesus não te socorre. Jesus não te estende a mão. No teu momento,
Na tua hora, naquele momento que tu achou, porque tu esqueceu que o Senhor está no controle de tudo e que a última palavra é dele. Tu esqueceu isso. Então, mesmo tudo se esvaindo, tudo indo embora, ele ainda está no controle. Nesses momentos, irmão, irmã, peço uma coisa. Te lembra que Jesus ressuscitou Lázaro e ele já estava podre, tá? Lembra disso. Então, tem uma passagem bem aqui, quando o Senhor já chama os discípulos para eles voltarem, né? Que Jesus, aqui no versículo 14, Jesus diz assim: então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Aí Jesus fala assim, e para o bem de vocês, estou contente. Presta atenção, irmão, nessa palavra. Bota aí no coração essa palavra, estou contente. Bota bem no coração essa palavra. Estou contente. Ó, Jesus estava contente. Se ele disse que estava contente, é porque ele estava contente. Ele estava contente. Então ele estava contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam. Ó, o Senhor Jesus está dizendo aqui, eu estou contente, eu estou feliz, eu me alegro, tem outra versão que fala, eu me alegro, por eu não ter estado lá, sabe? Para que vocês creiam, ou seja, olha, a fé de vocês vai ser acrescentada, por isso eu estou contente. A fé de vocês vai crescer diante disso, por isso estou contente. Olha como é nosso Deus. Olha, presta atenção, irmão. Presta atenção, irmão, olha, o Senhor é maravilhoso. É maravilhoso. Só que quando ele chega lá em Betânia, né? Tem Marta e Maria chorando, todo mundo lá consolando elas, né? Aí tem no versículo 35 que diz assim, Jesus chorou. Olha, lembra, irmãos? Lá no versículo 14, ele diz que estava contente. Isso, contente porque a fé dos discípulos ia ser acrescentada. E antes ele já tinha dito, isso aí não é para a morte, é para a glória de Deus. Olha aí, é para a glória de Deus. E depois ele diz, eu estou contente. E aqui ele chora, quando ele vê Maria e Marta chorando. Aí eu me questionei, mas não entendi por que ele chora. Porque ele não sabia que o Lázaro ia ressuscitar. E por que ele chorou? O que está escrito? Chorar com os que choram. Está escrito chorar com os que choram. Entendeu? O Senhor participou da dor delas. O Senhor ficou contente lá, mas participou da dor delas aqui. Sabe? Participou, sentiu a dor delas. A dor que elas estavam sentindo. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar, irmãos, que enquanto Jesus estava contente lá, porque a fé dos inimigos, a fé dos discípulos ia ser acrescentada, tinham duas pessoas sendo despedaçadas em Betânia. Tinham duas pessoas que estavam passando dores terríveis. Sabe por quê? Porque quem perde uma pessoa, perde um ente querido, sabe o que é essa dor. Sabe como ela é terrível. Sabe como ela dizima a sua alma, como ela consome, como ela tira a esperança. E logo para aquelas duas mulheres naquela época que não podia trabalhar, dependia de homem, dependia de um marido, dependia de um filho, dependia do irmão, no caso delas. Entendeu? Então aquelas mulheres estavam despedaçadas. Aquelas mulheres estavam sofridas, aquelas mulheres, a esperança delas tinha fenecido, acabou. Se coloque no lugar delas. Elas tinham sido despedaçadas de dor. Sabe, despedaçadas. Elas sofreram, elas verteram copioso pranto. O que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Irmão, às vezes o Senhor permite que você passe por uma situação de dor muito difícil. Ele separa alguém para servir nesse sentido. Nesse caso aqui, nessa situação, ele separou Marta e Maria para sofrer essa situação. Para que ele ficasse contente pelo acréscimo da fé dos discípulos e para que o nome dele fosse admirado e glorificado, o nome do Pai fosse glorificado por causa de toda a situação. Mas duas pessoas foram separadas para isso. Duas pessoas foram separadas para servir como meio, como instrumento para isso.
através de uma dor terrível na sua alma, através de copioso pranto. Elas derramaram copioso pranto, elas foram quebrantadas, elas foram quebradas, irmãos, elas foram quase que destruídas no interior delas de tanto sofrimento. Mas Jesus ficou contente, olha como é. Mas Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe, elas sofreram tudo aquilo, só as duas. Foram só elas duas que sofreram isso. Foram elas duas que foram separadas para servir para a glória do Senhor através desse sofrimento. Então a gente às vezes não entende, irmão. A gente não entende, irmã, mas às vezes a gente está sendo separado para isso. Mas lembra da alegria que elas tiveram depois. Que se não fosse esse advento, a Lázaro e as duas não eram hoje conhecidas por esse tão famoso advento que trouxe e continua trazendo glória para o nome do Senhor pela eternidade. Porque enquanto houver terra e pregação do evangelho vai acontecer isso. Por quê? Porque quantas vezes o Senhor não fala através desse episódio? Quantas vidas não já foram salvas? Só o Senhor sabe o quanto o nome dele foi glorificado. O nome dele foi admirado e conhecido por causa desse episódio em que essas duas mulheres sofreram tanta dor na alma. Em que Jesus, enquanto elas estavam ali sendo destruídas, estavam moídas, chorando, o Senhor disse, estou contente. Olha, irmãos, em nome de Jesus, esse Deus é maravilhoso. Eu estou contente, ele falou, ele estava contente, ele sabia que as dores, mas que elas estavam passando. Ele sabia. Aí teve um momento que ele disse, vamos lá, vamos ter com Lázaro. Aí os discípulos, não, mas a gente foi ali sendo apedrejado lá. Ele disse, não, vamos. Aí disse até sobre a noite, sobre o dia. Mas é porque, irmão, quando chega o momento do Senhor dizer, stop, chega, basta, vamos virar esse cativeiro, vamos tirar essa situação, vamos mudar isso, chega de sofrimento. Chega. Então, irmã, você está sofrendo, olha que o teu sofrimento pode ser para isso. Para a glória do nome do Senhor. Aí você pode dizer, irmão, mas eu estou sofrendo porque eu me meti nessa confusão. Ah, não se preocupe não, nosso Deus é todo poderoso para não desperdiçar nada. Ele vai usar isso aí também para a glória dele e para polir você, para melhorar você, entendeu? E para lhe elevar de nível, se você vê em toda a palavra do Senhor, você vai ver que todas as pessoas que o Senhor separou para passar por um período de sofrimento, para a glória do seu nome, essa pessoa foi elevada de nível. Vê a história de Daniel. Ele passou a noite na cova do leão. Quem disse que Deus salvou ele da cova do leão? Salvou não. Mas esteve com ele lá dentro, tampando a boca dos leões. Quem disse que o Senhor salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Não, mas entrou lá com eles. Já estava lá quando eles entraram. Lembra do moço cego de nascença? Quando os discípulos perguntaram, este moço, quem pecou? Foi os pais ou foi ele? E o Senhor disse, não, nenhum. Isso aí é para que se manifestem as obras de Deus. Então esse moço passou toda aquela vida, entendeu? Toda aquela vida, a vida dele, que ninguém sabe qual é a idade dele, cego, desprovido por causa da glória de Deus. Mas só Deus sabe as bênçãos que ele recebeu depois, a vida que ele teve depois, entendeu? Então, irmão, contemple este momento de sofrimento que pode ser exatamente para isso, para a glória do nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, fica com a paz de Cristo.